Mas o que significa ser justo e como podemos nos tornar biblicamente justos? Hoje começa aqui no canal a série Os Segredos dos Justos. Serão 4 episódios onde iremos abordar as características, as consequências, a decisão e os segredos dos justos. Então, se inscreva aqui no canal, pois você será grandemente abençoado. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, e hoje o tema será a decisão de nos tornarmos justos. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra homens que se tornaram justos aos olhos do Pai. Nós sabemos também que não podemos servir a 2 senhores, devemos ser sim, sim e não, não. Então, quando escolhemos ser justos, nós tomamos uma atitude e uma decisão de viver em santidade. Daniel é um exemplo bíblico de que ele decidiu se tornar justo diante de Deus, escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Então, Deus nos dá o livre arbítrio para que possamos decidir pelo bem ou pelo mal. Deus nos dá a liberdade. Então, quando decidimos se nos tornar justo, nós fizemos a nossa escolha. Mas nós sabemos que todas as escolhas têm as suas consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nos tornamos justos, trazemos para a nossa vida muitas implicações. E em Provérbios nos diz: como imaginamos na nossa alma, assim ela é. Então, devemos cuidar com os nossos pensamentos, aquilo que estamos pensando a nosso respeito, da nossa vida e também em relação às outras pessoas. Acompanhe comigo aqui na tela tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Tudo na nossa vida depende da nossa decisão, da nossa escolha e das nossas atitudes. Mas então, o que é ser justo? Ser justo é ser íntegro, ser puro, ser honrado. Agir pela escolha do bem, escolher segundo a vontade de Deus e andar segundo a vontade de Deus. Mas não podemos ser justos pela nossa própria natureza. A palavra do Senhor nos diz que somos justificados, declarados inocentados pelo nosso juiz supremo, o Deus Todo-Poderoso. Então, através da justificação é que o Senhor comprou a nossa salvação. Fomos comprados por um alto preço. Pela nossa própria natureza, não poderíamos ser justos, mas somos inocentados pelo nosso Mestre. O apóstolo Paulo, em Romanos, esclarece que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus, sendo justificados pela graça. E nós sabemos que Jesus Cristo é o único justo, verdadeiramente justo. E nós sabemos que só seremos justificados pela fé. A palavra nos diz que não há nenhum justo sequer nesta terra, e que se fôssemos compararmos os justos, seriam como ímpios diante da justiça de Deus.
Ser justo é uma característica de uma nova vida com Cristo, aonde Ele morreu na cruz, pagou e perdoou todos os nossos pecados, nos justificando e nos inocentando para que pudéssemos, através da fé e pela justificação, alcançar a nossa salvação. Então, ser justo implica em ser íntegro, correto, uma pessoa honesta, uma pessoa honrada. Uma pessoa justa é aquela pessoa que age segundo a vontade de Deus, que age segundo o coração de Deus, não as suas próprias vontades, nem tomando partido ou então medindo um dos dois lados da balança. Então, uma pessoa justa, ela não escolhe partidos e nem por quem ela irá defender. Uma pessoa justa segue o que é correto aos olhos de Deus. Mas então, o que é ser uma pessoa justa? Uma pessoa justa é aquela que não tem dois pesos e duas medidas. A pessoa justa, ela age com todos da mesma forma. Mas então, o que é uma pessoa injusta? A pessoa injusta privilegia um em detrimento do outro, viola os direitos da outra pessoa. Seria aquela pessoa que toma partido. Então, a pessoa justa, ela vai saber usar da vontade de Deus para decidir. Então, ela decide fazer o que é correto, o que é íntegro. Isto é muito importante aos olhos de Deus. Nós sabemos que em hebraico, justo significa justiça e integridade. E nós sabemos que existem muitos juízes aqui da terra, querendo tomar partidos por alguém. Às vezes nem conhecem as nossas causas. Existem muitas pessoas que querem tomar partido pelo outro. Muitas vezes nem conhecem o que houve e nem as causas daquele acontecimento. E já com seu próprio julgamento tentam julgar o seu irmão. Mas o Senhor nos diz que nós não devemos usar dois pesos e duas medidas. Devemos ser justos. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 9: o Senhor sustenta o nosso direito e é Ele quem julga as nossas causas. Então, devemos ter cuidado para que nós não venhamos nos tornar juízes aqui nesta terra. Mas este é um assunto para outra série. Neste vídeo eu quero te mostrar a importância de ser justo diante de Deus, que nós possamos nos tornar pessoas de bom caráter, íntegros, retos, honrados, venhamos usar de honestidade para com os nossos irmãos, que nós venhamos aprender a ser honestos. Lança o teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Não deixará que o justo seja abalado. E esta foi a mensagem de hoje, o episódio A Decisão de se tornar justo. Não perca o segundo episódio, que será sobre as características dos justos. Então você entendeu o que é ser justo e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Você sabe quais são as características dos justos?
Hoje é o segundo episódio aqui da série Os Segredos dos Justos. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio, assiste para que você possa entender. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu curtir. Seja muito bem-vindo e seja abençoado. Nós precisamos entender que a base fundamental para que venhamos ter sucesso e vitória, tanto na parte material quanto na parte espiritual, é preciso que venhamos tomar uma postura, uma atitude e uma decisão de sermos justos, pois Deus é justo. A primeira característica do justo é que ele é uma pessoa reta, pois sabemos que quem entrará no reino dos céus é aquele que possui um coração puro diante de Deus. O justo é temente a Deus, pois sabemos que o temor é o princípio da sabedoria. E nós temos o exemplo de Jó, que era um homem sincero, íntegro e honesto e desviava-se do mal. Então, a característica de ser justo é desviar-se do mal. O Senhor abençoa os justos, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós sabemos que o justo não será desamparado e nem a sua descendência mendigará o pão. Acompanhe comigo aqui na tela. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nesta passagem em Provérbios, nós podemos ver que a vereda dos justos é o caminho estreito, isto é, o caminho apertado. Significa que vamos caminhar num caminho onde existem regras, limites, porque a palavra nos diz que há caminhos que para um homem parece direito, mas o final é morte. Então, quando caminhamos na vereda dos justos, nós iremos usufruir do brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Sabemos que teremos muitas aflições, mas o Senhor nos livrará de todas elas. O caminho espaçoso é aquele caminho largo que pode fazer muitas coisas e muitas vezes muitos vão para lá. É um caminho muito atrativo e que não impõe regras e limites, mas o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o justo caminha num caminho estreito, num caminho que é apertado, mas é o caminho que conduz à salvação eterna. Mas o caminho dos justos não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que irá nos conduzir à salvação eterna. Nós podemos ver no primeiro episódio que nós não somos justos por nós mesmos, nós fomos justificados por Cristo. Então, no momento em que Cristo morreu na cruz por nós, Ele nos reconciliou com Deus, perdoando todos os nossos pecados. Ele não precisava fazer isto por nós, mas Ele escolheu fazer.
A obra de Jesus na cruz veio para nos colocar na posição em que havíamos perdido no Jardim do Éden. E se você quer entender mais o que aconteceu lá no Jardim do Éden, assiste aqui no canal o episódio Mulheres da Bíblia, que é a história da Eva. Então você pode assistir episódio 2 da especial Mulheres da Bíblia aqui do canal, que vai te mostrar o que realmente aconteceu naquele jardim. Então, através da morte de Jesus, ele nos justificou, nos tornando inocentes, perdoando todos os nossos pecados, nos redimindo e nos reconciliando com Deus. Existe outro exemplo também, que é a história de Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercedeu a Deus para que se houvesse apenas 10 justos naquela cidade, ele não iria destruí-la, mas não havia nem 10 justos naquela cidade. O justo age seguindo as normas da justiça. E ser justo é estar diante do coração de Deus e na sua vontade. E nós sabemos que naquela cidade não havia ninguém puro e ninguém justo diante de Deus. Amigo, Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer te restaurar. Mas é preciso que você se levante e tome a sua postura como justo diante da sua presença. É preciso que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, se arrependendo dos seus pecados e tomando uma nova decisão, uma nova postura, uma nova atitude. Então, levante-se hoje mesmo e tome essa decisão de ser justo, de andar, de ser íntegro, de ser honrado, de ser honesto diante da presença do Senhor. A decisão de se tornar justo ou justa é sua, agora que você entendeu como se tornar mais justo e quais são as características do justo. Você precisa tomar uma posição e uma direção na sua vida. Mas como podemos então lidar com a injustiça? Nós devemos usar de longanimidade, que significa afastar a fúria de nós enquanto se sofre a injustiça e a dor. Nós precisamos entender a importância de sermos justos e de fazermos a obra do Senhor com amor aqui nesta terra, pois nós sabemos que no tribunal de Cristo os salvos estarão todos reunidos diante daquele tribunal, onde o juiz será Cristo, que dará a recompensa a todos aqueles que fizeram a obra do Senhor. Mas aqueles que fizeram a obra não com amor, as suas obras serão comparadas como palhas, madeiras. Mas aqueles que fizeram com amor para ganhar almas para Cristo, as suas obras serão comparadas a pedras preciosas, a ouro, a prata, e diante daquele momento muitos se envergonharão, muitos, diz a palavra do Senhor, que muitos abaixarão a sua face, abaixarão a sua cabeça, envergonhados por não fazerem e não estarem na vontade de Deus. Mas aqueles que ganharem almas com amor para Cristo, buscarem a justiça, andar em santidade, ser justos diante de Deus, buscar a santificação para a sua vida, estes receberão a coroa da vida eterna.
No próximo episódio, você vai ver as consequências e como é viver na justiça do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Você sabe quais são as consequências de ser justo? Chegamos no terceiro episódio aqui da série Os Segredos dos Justos. Eu sou Ingrid e você está no canal Vida com Cristo. Seja muito bem-vindo. Aproveite para deixar o seu curtir e se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e seja muito abençoado. No vídeo de hoje vamos começar com a leitura do Salmo 92. Acompanhe comigo aqui na tela. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Hoje nós iremos ver a comparação que foi feita nesta palavra em relação aos justos. Então, a palavra compara uma palmeira que floresce e o cedro de Líbano ao justo. Nós aprendemos nesta série como nos tornar mais justos. E nós entendemos que ser justo é tomar uma decisão, é de ter uma nova vida, uma nova escolha e uma nova atitude. Nós entendemos também as características do justo, que ele é íntegro, ele tem uma vida reta, ele teme a Deus. Então hoje nós iremos ver as consequências dos justos. E esta palavra, ela nos compara a uma palmeira, né? Nós sabemos que a palmeira é uma planta muito especial. Então vamos aprender hoje sobre as qualidades da palmeira comparada à vida do justo. Nesta palavra que nós lemos, esta palmeira é a tamareira. Então ela produz muitos frutos e mel. Então nós sabemos que o justo também, ele irá produzir muitas coisas boas na sua vida. E nós podemos entender que quando nós estudamos sobre a palmeira, a tamareira, nós descobrimos que ela começa a sua produtividade após 30 anos. E após a sua primeira produção de frutos, de flores, ela então começa a produzir por 200 anos. Ela continua produzindo os seus frutos por 200 anos. Assim é o justo, ele florescerá, ele produzirá frutos, ele abençoará a muitas pessoas. E nós sabemos que a palmeira, ela é uma planta muito resistente e ela cresce para baixo, para cima e para os lados. E nós entendemos que o justo cresce para baixo porque ele precisa estar enraizado na palavra do Senhor, ele precisa estar fundamentado. E nós podemos usar a comparação de crescer para dentro como se nós crescêssemos em graça e conhecimento da palavra de Deus. E ela cresce também para cima. Nós devemos
como cristãos, resplandecermos a luz de Deus que existe em nossa vida. Por isso, crescemos para todos os lados. Por que crescendo para baixo? Porque mesmo a palmeira sendo empurrada para a terra, mesmo assim, ela está lá firme e forte e cresce e produz os seus frutos e floresce. Nós sabemos que a palmeira, ela se destaca entre as outras árvores por ela ser uma planta muito alta e muito resistente. Nós sabemos que a palmeira, ela resiste a tempos difíceis. Ela resiste a um frio extremo, ao calor do deserto. Então, as suas raízes vão se aprofundando e vão buscando água para ela. Então, nós entendemos que o justo é como a palmeira, porque o justo, ele sabe viver nos momentos de escassez da sua vida e ele também sabe viver nos momentos de fartura. O justo é resistente como a palmeira, pode até se dobrar com os ventos, com as tormentas, com as tempestades. Ela pode sim se dobrar, mas ela não se quebra. Assim é você, justo, quando vem as perseguições na sua vida, as lutas, os problemas, a escassez, a falta de prosperidade, a falta muitas vezes na área financeira, a falta de muitas coisas, mas você está lá firme, resistente, sustentado, edificado na rocha que é Cristo Jesus. É por isso que nós somos comparados àquela palmeira. Então, quando somos comparados à palmeira, o justo é comparado porque vem os ventos, as dificuldades, os problemas, mas o justo confia no Senhor e permanece plantado na casa do Senhor. É por isso que somos comparados com a palmeira, porque ela floresce mesmo na escassez. Ela aprende a viver com muito, mas também a viver com o pouco. E você, justo, muitas vezes enfrentando dificuldades, problemas, muitas coisas tentam te afundar para baixo, mas você está ali firmado, firme, forte, na rocha que é Cristo Jesus. Florescer como a palmeira significa que você será um destaque nas mãos de Deus. Quando as pessoas olharem para você, elas terão esperança, pois quando o viajante vem em meio à sua viagem na estrada e que ele enxerga aquela palmeira, ele tem esperança que lá estará um lugar bom, vai ter esperança de estar seguro. Assim será você florescerá como a palmeira. A palmeira, nós não precisamos enfeitá-la, ela já é linda por natureza, ela é resistente, ela se curva, mas ela não se quebra, porque ela é resistente. E nós podemos entender que a palmeira, ela dá a tâmara, que são as frutas também, que são deliciosas, e ela também produz o mel. Então, Deus quer te colocar em lugar de destaque. Você será inspiração, você será esperança para as pessoas que estão à sua volta. Por isso você é comparado como a palmeira, como um florescer da palmeira. Em meio às dificuldades, os abalos da vida, você aprendeu a viver no muito, mas você também aprendeu a viver com as dificuldades, aprendendo com as dificuldades da vida. A expressão cedro de Líbano é usada frequentemente nas páginas do Antigo Testamento. Nós sabemos que o cedro, ele tem aproximadamente 40 metros de altura e é simbolizado para o justo como força, vigor, vitalidade, e aquele que confia
crê no Senhor, ele é fortalecido e as suas raízes, mesmo tendo pouca água ali, mesmo pouco recurso, ela fica firme, fica plantada naquele lugar. Então, o cedro, ele pode ser usado nas construções, pode ser feito casas para sustentar, porque o cedro ele é tão resistente que ele dá sustentação. Assim é o justo, através da sua vida, ele sustenta muitas pessoas e abençoa muitas pessoas, até mesmo na sua velhice. O justo, ele tem prazer em estar na casa do Senhor, pois ele estando plantado na casa do Senhor, lá ele está na terra, que é a palavra de Deus. Então, o cedro de Líbano é comparado ao justo pela sua resistência, pela sua força. Então, o justo é comparado para que ele seja um apoio, para que ele possa sustentar outras pessoas. Você sustenta outras pessoas através do seu exemplo, do seu testemunho, das suas orações. Nós podemos ver que muitos filhos ainda permanecem de pé porque são sustentados em oração. Então você é o sustento de alguém. Nunca esqueça que Deus te usa para que você possa abençoar outras pessoas e sustentar. Então você é palmeira que floresce e você é cedro de Líbano. Você é resistente. E onde você está plantado, mesmo que venham os ventos, mesmo que venham as tempestades, os vendavais, você está firme no lugar em que Deus te colocou, no lugar em que Deus te chamou para fazer aquela obra. Nós sabemos que o cedro, ele tem o crescimento lento, mas o seu crescimento é constante, consistente. Então, assim é a vida do justo. Ele vai crescendo dia após dia e muitas pessoas não entendem o crescimento do justo. E o justo precisa estar, o cedro, ele está enraizado entre as rochas. E o justo precisa estar enraizado, plantado na casa do Senhor. E nós sabemos que o cedro, ele precisa de luz para que ele possa crescer, ele precisa de água e ele precisa de vento. E nós sabemos que o justo precisa da água, que é Jesus, da luz, que é Jesus, e do vento para se movimentar, que seria o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá movimento, que nos tira do lugar e que nos direciona. Então nós podemos comparar também com a parábola do semeador, que as raízes precisam estar profundas, e aquela semente que não está enraizada é muito fácil de ser arrancada. Então qualquer palavrinha, qualquer situação, qualquer momento que aconteça na vida daquela pessoa, que ela não está enraizada na palavra e edificada na palavra do Senhor, a tendência dela é sair da onde ela foi plantada, sair do lugar onde Deus colocou ela para que ela fizesse um grande trabalho para Ele. Mas nós devemos ser como cedro de Líbano, nós devemos ficar plantados na casa do Senhor e não deixar que nada venha nos tirar. Nós devemos estar abraçados na rocha que é Cristo, como aquelas raízes daquele cedro que se encontra procurando a água dentro daquela terra. Nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Nós sabemos também que a planta, a palmeira e o cedro, eles precisam do momento da poda. Então, eles precisam estar disponíveis para a poda. Para que serve a poda? É para que a planta possa trazer novos brotos e novas flores e novos frutos, para que ela consiga trazer novos frutos e florescer. Então, a poda é necessária para que a planta se torne mais bonita, mais viçosa, porque chega um momento na vida da planta que ela não consegue mais absorver os nutrientes. Então, quando ela é podada, é tirado da planta tudo aquilo que não é mais necessário na sua vida, ou que vai atrapalhar o seu crescimento e o seu floramento. Então, assim é a vida do justo.
Haverá momentos de podas, haverá momentos que o Senhor irá tirar muitas coisas da sua vida e você precisará entender a importância deste momento da poda. Então, precisamos estar plantados na casa do Senhor para que na casa do Senhor nós venhamos absorver todos esses nutrientes que é a água e a luz e o vento, para que possamos nos fortalecer e florescer como a palmeira e ser cedro de Líbano, para que muitas pessoas possam ser sustentadas por você e que você possa dar esperança para muitas pessoas. Você serve de exemplo, de esperança e de sustento. Muitas pessoas precisarão de você e você precisa ser como a palmeira e como o cedro de Líbano, estar enraizado, firmado e edificado na palavra do Senhor. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Que palavra mais linda o Senhor nos trouxe neste dia para você. O justo florescerá e abençoará a muitas pessoas até os últimos dias da sua vida. E essa é a promessa da palavra do Senhor que nós lemos em Salmos 12 e 15. Então que fique para a sua meditação esta palavra tão maravilhosa. Floresça como a palmeira e seja forte e resistente como o cedro de Líbano. Deus quer que você floresça, quer que você esteja plantado na sua casa, ali onde você terá o alimento que é a sua palavra, a luz que é Jesus e o vento e o movimento que é o Espírito Santo de Deus. Então, permaneça plantado na casa de Deus até os últimos dias da sua vida. É promessa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no próximo episódio você verá aqui no canal o último capítulo, o último episódio desta série, que será o segredo dos justos. E é uma alegria imensa no meu coração de compartilhar esta palavra com todos vocês. Não esqueça de deixar o seu curtir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Você sabe quais são os segredos dos justos que a Bíblia revela? Chegamos ao último episódio aqui da série Os Segredos dos Justos. Seja muito bem-vindo ao canal Vida com Cristo. Já aproveite e deixe o seu curtir. E se ainda não é inscrito, se inscreva, porque tem muita palavra boa para abençoar você na sua vida espiritual. E para você que já é inscrito aqui no canal, eu gostaria de agradecê-los pelos comentários, pelas curtidas e pela sua presença sempre aqui no canal. Você é muito importante. Obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e seja abençoado. Existem 2 segredos na Bíblia que os justos conhecem, e um deles é a obediência. A obediência faz parte da vida do justo, e nós podemos ver na Bíblia alguns exemplos de homens que obedeceram à voz do Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor sem murmurar ou discutir quando o Senhor pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Ele obedeceu
ao Senhor. E o Senhor disse: agora eu sei que tu temes a Deus. Então ele foi obediente a Deus e Deus viu o temor na vida de Abraão. Também Noé obedeceu a Deus quando Deus mandou que ele construísse aquela arca. Jacó, Moisés, Josué e vários outros que obedeceram a Deus sem murmurar e sem discutir. Mas nós podemos ver um que não obedeceu a Deus e sim foi desobediente ao Senhor, que foi o jovem rico, que preferiu ficar com as suas riquezas e com os seus bens, desobedecendo à vontade de Deus. Então, a obediência é o primeiro segredo do justo. Ele deve sempre obedecer à vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida. E nós podemos ver o segundo tesouro, que é o amor. O amor é muito importante. O amor é o fundamento de toda a vida cristã. É o primeiro mandamento na lei de Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O justo ama ao Senhor sobre todas as coisas, porque a palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o justo entende que ele deve amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque é um mandamento da lei do Senhor. Assim também devemos amar aos outros. E quem não ama não conhece a Deus. E se você quiser se aprofundar mais na palavra sobre o amor, tem aqui na série o que a Bíblia nos diz sobre o amor. Então você pode assistir também. Mas existe na Bíblia uma lista de segredos. E este segredo é o fruto do Espírito Santo, pois é Ele que muda os nossos comportamentos. É através do Espírito Santo que temos bondade, benignidade, longanimidade, amor, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então esse é o segredo, é a lista de segredos do justo. Então se você seguir estes passos de amar e obedecer a Deus, você será muito abençoado, você crescerá, você florescerá como a palmeira e será forte e resistente como o cedro de Líbano. Então você precisa obedecer ao Senhor, temer ao Senhor e amar em primeiro lugar, buscar a vontade dele para a sua vida, buscar as coisas do alto, as coisas que vão te trazer refrigério para a sua alma. E estes são segredos dos justos, que na verdade não são tão segredos assim, pois está escrito na Bíblia e a Bíblia é revelada para todos nós. Mas para amar e obedecer, é preciso pagar um alto preço. É preciso seguir o Evangelho de Jesus, negar-se todos os dias, resistir ao mal e ao pecado todos os dias e viver no centro da vontade de Deus. É preciso negar-se a si mesmo e seguir a Cristo, seguir os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Acompanhe comigo aqui na tela. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O Senhor é justo e nele não há injustiça.
e nós devemos construir a nossa casa firmados na rocha, pois é o Senhor que nos sustenta. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Permaneça plantado na casa do Senhor para que você floresça como a palmeira e seja resistente como o cedro de Líbano, e que você possa obedecer e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Agora que você sabe o que é ser justo, conhece as características dos justos, a consequência de ser justo e os segredos dos justos, que você possa estar abençoado na sua vida e que você cresça e floresça plantado na casa do Senhor. Se você gostou desta mensagem, se inscreva aqui no canal para ajudar, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fiquem todos na paz de Deus.